Sabe, existe um simbolismo na Bíblia que é simplesmente fascinante, o da pérola. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos fazer uma jornada completa, desde o processo de formação dessa joia até o que ela revela sobre o nosso acesso à presença de Deus. E tudo começa com essa pergunta, que é quase um paradoxo, né? Será que algo de valor imenso pode de fato nascer da dor, da irritação? Essa questão é o fio condutor de tudo que a gente vai analisar. E ela mexe com a gente, porque no fundo fala muito sobre as nossas próprias vidas. Então, vamos lá. Primeiro passo: entender o processo. Como é que a dor, algo que a gente evita, pode se transformar em valor? Olha que coisa fantástica! Diferente de outras joias que a gente acha e lapida, a pérola, ela nasce de uma reação a uma dor, a uma intrusão. Então, não é sobre descoberta, é sobre transformação. É um processo contínuo, sabe? A ostra vai revestindo, camada por camada, aquilo que a afere, até que a própria fonte da dor se converte em algo de um valor imenso. E aqui a gente precisa fazer um ajuste teológico que é fundamental. É o seguinte: Deus não precisa do mal para criar algo bom. Aquele grão de areia, o intruso, ele não fazia parte do plano perfeito original. A questão toda está na resposta de Deus. Ele, em sua soberania, responde a essa intrusão de um jeito magistral, transformando a consequência em algo lindo. É uma resposta, não uma necessidade. Isso muda tudo. Ok, vamos avançar um pouco mais. Como essa formação, que acontece escondida lá no fundo do mar, se torna uma metáfora tão forte para a nossa vida espiritual? Pensa nisso. As coisas de maior valor na vida com Deus, elas são forjadas no secreto, assim como a pérola. Longe dos aplausos, longe dos olhos do público. Numa cultura que vive do imediato, do que é visto, o trabalho mais profundo de Deus acontece no oculto, no invisível. É ali que o caráter é moldado, que a dependência nele é construída. E isso nos leva a uma verdade essencial para os nossos dias. Aquilo que nasce de um processo interno profundo, como uma revelação de verdade, isso tem um peso, uma densidade, que a simples informação não tem. Não dá para consumir rápido, sabe? Como se fosse só mais um post ou um vídeo. Experiência com Deus não é conteúdo, é vida transformada. Essa ideia nos leva direto a um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Lá em Mateus 7, ele conecta o valor gigantesco da pérola com a sabedoria de saber com quem e quando compartilhá-la. Para a gente entender o que Jesus estava dizendo, a gente precisa entrar na mentalidade hebraica. A palavra ruminar para eles não era só sobre um animal mastigando. Era uma metáfora espiritual poderosíssima. Significava meditar, processar, absorver a verdade até que ela se tornasse parte de quem se é. É a marca da vida interior. E a lei levítica nos dá a figura perfeita para esse contraste, o porco. Olha que interessante, ele tem o casco fendido, o que por fora, na aparência, o alinha com os animais puros. Mas o problema está no processo interno. Ele não rumina, e por isso ele se torna o símbolo perfeito da superficialidade espiritual. É a imagem de quem ouve a verdade, tem a aparência, mas não a processa, não a internaliza. A consequência disso é inevitável. Quando uma revelação profunda, uma pérola, é entregue para alguém que vive só na superfície, ela não é só desvalorizada, ela é pisada, tratada como se não fosse nada. E pior, muitas vezes a pessoa ainda se volta com raiva contra quem compartilhou algo tão precioso. E claro, esse ensino nos força a olhar para dentro. A questão não é só apontar superficialidade lá fora, mas avaliar o nosso próprio coração. Será que a gente está só consumindo conteúdo espiritual ou estamos de fato ruminando a palavra, deixando que ela nos transforme de dentro para fora? É um desafio e tanto. Isso nos conecta com aquela famosa parábola de Jesus, em Mateus 13, que eleva o valor da pérola a um patamar absoluto. A reação do homem na parábola é total, é radical. Ele não pensa duas vezes. Ele não tenta encaixar a pérola na vida que ele já tem. Não. Reconhecer o valor do reino de Deus significa que todo o resto perde o valor comparativo. Tudo precisa ser reavaliado à luz dessa descoberta. E aqui está a chave. O reino de Deus não é um item a mais na nossa vida, algo que a gente adiciona à nossa lista de interesses. Não. Encontrar o reino é uma completa redefinição do que é valor. Assim como a pérola, que exige um processo total, o reino demanda
tudo da gente, não só um interesse passageiro. E agora, a gente chega ao clímax, ao significado supremo da pérola, numa das imagens mais impressionantes de toda a Escritura, lá no livro de Apocalipse. Imagina essa cena por um instante. Cada um dos 12 portões da Nova Jerusalém não é que ele tem pérolas, não. O portão inteiro é uma única gigantesca pérola. A escala disso é tão absurda que quebra a nossa lógica. E isso está ali para nos dizer algo muito, muito profundo. O que isso significa? Significa que o próprio acesso à presença eterna de Deus é um memorial. A porta em si é um lembrete eterno de um processo redentor. Um processo onde a dor, onde a intrusão do pecado foi completamente transformada em algo glorioso. Pensa comigo, a cidade, o nosso destino, a glória, a Bíblia descreve como sendo de ouro puro, de pedras preciosas. Mas a entrada não é de ouro, a porta é uma pérola. A mensagem aqui é de arrepiar. Não se entra na glória pela glória. Se entra na glória pela redenção. E aqui a conexão fica cristalina. A formação da pérola é um espelho perfeito da obra de Cristo. A cruz foi o processo de sofrimento, a maior intrusão de todas, o pecado, a morte. E a pérola é o resultado, um caminho de acesso a Deus, belo, completo, unificado, nascido daquela dor. E para fechar, o ponto final é este. O acesso a Deus não é um sistema, não é um método, é uma pessoa. Uma pessoa que carrega em si todo esse processo de transformação. Jesus não só abre uma porta para a gente, ele é a porta. E a gente termina com esse pensamento que muda tudo. O nosso acesso à presença de Deus não tem a ver com o que a gente construiu, com o nosso mérito, com o nosso esforço. O acesso é pela obra que já está pronta. A gente entra por aquilo que foi formado no exato lugar onde a maior dor da história foi transformada na maior redenção que o universo já viu.